Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, programa do Observatório da TV aqui no YouTube que resgata, celebra trajetórias de grandes nomes do nosso cenário artístico enquanto eles estão vivos para receber essa homenagem. Já falamos de artistas um pouco mais idosos, um pouco mais jovens do que uma média que se estabeleceu durante algum tempo, mas o que importa é que mesmo esses que são um pouco mais jovens ainda têm muita lenha para queimar e estão vivos para receber uma homenagem por uma carreira que já é substancial. É o caso da nossa focalizada desta semana, Cláudia Ohana. Antes de falarmos sobre a trajetória da Cláudia Ohana, faço a vocês os meus pedidos de sempre. Se vocês não tiverem ainda feito a inscrição aqui no canal, inscrevam-se. No sininho, clicando, você ativa as notificações, ou seja, sempre que entrarem vídeos novos, você será avisado pelo YouTube. Deixe o seu like, o seu joinha, comente aqui sugerindo outros temas. Fábio, vale a pena de Beltrano, de fulano. Compartilhe com outras pessoas que você acha que podem gostar desse conteúdo. São fãs da Cláudia Ohana, são fãs do Tiago Lacerda, da Carolina Dickmann, da Elisa Lucinda, da Regiane Alves, para citar apenas alguns dos últimos homenageados do programa. Obrigado sempre pela audiência de todos. Cláudia Ohana, agora eu vou falar o contrário, né? Geralmente eu falo assim, fulano se chama fulano mesmo. Não, Cláudia Ohana não se chama Cláudia Ohana. Ela se chama Maria Cláudia, aliás, Silva Carneiro. Cláudia Ohana, ela adotou como nome artístico porque era o sobrenome da mãe dela, Nazaré Ohana, que era uma montadora de cinema, uma profissional do cinema brasileiro, e ela pegou então de empréstimo do seu lado materno esse nome. É uma coisa parecida com a do Tarcísio Meira. Esse Meira era um sobrenome dele realmente de família, mas do lado da mãe, né? Pelo pai, ele era da família dos Magalhães. Cláudia Ohana nasceu no Rio de Janeiro em 1963, no dia 6 de fevereiro. Portanto, recentemente ela completou 60 anos de idade. E a gente só para pensar que ela tenha essa idade, 60 anos, quando vamos fazer uma pesquisa para uma homenagem como essa. Vamos fazer uma reportagem, vamos relembrar os trabalhos dela, porque ela não aparenta essa idade, né? Muito pouco mudou, ou nada mesmo, de 1990, quando ela participou de Rainha da Sucata, foi a Paula, uma jornalista, ou a Natasha, que é um dos seus momentos mais lembrados na televisão, a roqueira vampira da novela Vamp, do Antônio Calmon, em 1991. Mas, além de uma mulher muito bonita, ela conseguiu comprovar nesses e em outros trabalhos que é uma atriz de bastante talento e apaixonada pelo cinema. Sempre conviveu com o cinema justamente porque a mãe dela era uma profissional de cinema. E o pai, artista plástico, pai, um pintor, Arthur José Carneiro, que é pai também do João Emanuel Carneiro, que é irmão da Cláudia, portanto, por parte de pai. E ela já trabalhou com o seu irmão em algumas oportunidades na televisão, já falaremos delas. Cláudia Ohana estreou primeiro no cinema, natural, né, pela vida que ela levava ali, as amizades que já foi fazendo desde pequena e depois na adolescência. Ela estreou como atriz primeiro no cinema no final dos anos 70 para começo dos 80 e já fez mais de 20 filmes. Só não fez mais justamente porque houve uma fase da sua trajetória em que a televisão ocupou mais do seu tempo, além dos trabalhos no teatro. Entre esses mais de 20 filmes que a Cláudia Ohana já fez, nós podemos citar os seguintes. O primeiro deles, né, que foi Amor e Traição. Eu anotei aqui, recorro à minha colinha para não confundir os nomes também, né? Ela também fez Beijo na Boca, que é um filme muito famoso dos anos 80, Herêndira. Mais recentemente, marcou presença em Mais Forte que o Mundo, que é a cinebiografia do José Aldo, pugilista, né? Se a gente pode chamar assim, né? A Novela das Oito,
passado nos anos 70, um clima de Dancing Days, né? Desenrola, A Bela Palomera, do Rui Guerra, que foi seu marido durante alguns anos e é pai da sua filha, a Dandara, Herêndira e também Quarupi, além, claro, de Ópera do Malandro, que ela fez com Edson Celulari, e grande elenco. Na televisão, Cláudio Hanna estreou também no começo dos anos 80, mas em participações breves, especialmente em episódios de séries, como Amizade Colorida, que havia na TV Globo em 1981. Mas o seu primeiro papel em novelas foi a Mariana, da novela Amor com Amor se Paga, de Ivani Ribeiro, em 1984. Essa novela era uma adaptação, uma nova versão de outra história da Ivani Ribeiro, chamada Camomila e Bem Me Quer, da TV Tupi, do começo dos anos 70, 12 anos antes mais ou menos, e que tinha nesse papel de Mariana, na ocasião, a atriz Teresa Teller. Teresa Teller, que você que acompanha Bambolê no canal Viva, pôde ver, está podendo ver ainda, né? Como a Zuleika, uma das clientes da Marta, que é a Suzana Vieira, na sua venda de cosméticos de porta em porta. Ela apareceu algumas vezes no decorrer da novela, especialmente na sua primeira metade. Depois de Amor com Amor se Paga, Cláudio Hanna ficaria um tempo ausente de novelas e só voltaria no fim da década. Como era essa personagem dela, a Mariana? Uma jovem apaixonada por um rapaz chamado Tomás, que era o Edson Celulari, e que tem uma problemática muito grande para poder dar certo com ele. Primeiro porque a irmã dela, a Bel, que era a Narjara Tureta, sentia muita inveja dela e queria esse menino para ela. Gostava dele também, ou achava que gostava. E principalmente porque, devido a rabos presos, segredos do passado, dívidas, enfim, do pai dela, o médico, Dr. Vinícius, que era o Adriano Reis, com o homem mais rico da cidade e mais pão duro também, o Nonô Correia, era o Ari Fontoura, a Mariana se vê obrigada não a se casar, mas quase. Ela aceita o pedido de noivado de Nonô Correia e justamente fica quase a ponto de se tornar madrasta do rapaz que ela amava, o Tomás. E também da Elisa, a irmã dele, que era a Bia Nunes, né? Depois dessa novela, Cláudio Hanna só voltaria ao gênero novela em 1989 e mesmo assim rapidamente, apesar de ter sido uma participação bastante marcante. Ela interpretou a protagonista Tieta numa primeira fase que se passa no fim da década de 60, cerca de 20 anos antes daquela atualidade na qual se desenrolou quase que a novela toda, né? Quando ela é escorraçada da pequena Santana do Agreste pelo pai, o Zé Esteves, que é o Sebastião Vasconcelos, por conta do seu comportamento libertário, de ela não se dobrar aos desmandos dele, que era um monstro com a família, né? E a Tieta vai embora, mas jurando vingança a esse povo hipócrita de Santana do Agreste, numa novela que justamente se chama Tieta, baseada na obra do Jorge Amado, que foi escrita pelo Agnaldo Silva, pela Ana Maria Moretson e também pelo Ricardo Linhares. Depois, quando ela volta, 20 anos depois, para a cidade, quem interpreta a Tieta é a Bete Faria. Cláudio Hanna, como eu citei há pouco, em 1990 foi uma das estrelas reunidas num super elenco da novela que foi feita para celebrar os 25 anos da Rede Globo, Rainha da Sucata, do Silvio de Abreu. A sua personagem, Paula, era uma jornalista que no decorrer da novela a gente descobre que é filha do mordomo Jonas, que é o Raul Cortez, e ela inicia essa novela apaixonada pelo mocinho, o Edu Albuquerque Figueroa, que é o Tony Ramos. Mas a vida dela acaba tomando outros rumos porque o Edu logo se casa, primeiro por interesse, mas depois por um amor que se concretiza, com a sucateira, a Maria do Carmo, que é o papel da Regina Duarte. Essa novela foi dirigida pelo Jorge Fernando, que em 1991 convidou-a, a ela, Cláudia, para interpretar uma roqueira, uma cantora muito famosa, que é alvo de uma paixão de um vampiro e acaba envolvida em muitas intrigas até de séculos passados até hoje, e no domínio dos vampiros sobre uma pequena cidadezinha do litoral, a Armação dos Anjos, no Rio de Janeiro. Essa novela do Antônio Calmon Vamp,
fez um grande sucesso, especialmente com o público infantil e juvenil, entre 91 e 92, e foi logo reprisada em 93. A personagem da Cláudia, Natasha, marcou essa geração. Ela depois voltaria, faria uma pequena pausa e voltaria às novelas apenas em 1993, no finalzinho do ano, interpretando uma personagem coadjuvante, uma personagem até pequena, se a gente for ver, mas que ajudava a compor todo um panorama de realismo fantástico ali do universo que foi criado pelo Aguinaldo Silva, pela Ana Maria Moretson e pelo Ricardo Linhares para Fera Ferida, a partir de elementos da obra do Lima Barreto, nessa que foi uma novela das 8. A personagem da Cláudia Hanna nessa novela era Camila, uma jovem que está há muito tempo dormindo. Ela fica dormindo e um dia ela desperta. Se eu não me engano, sentindo um cheiro de uma comida da qual ela gostava muito, feita pela sua tia, a Dona Querubina, que era Vera Holtz. Dona Querubina, que era mulher do professor Praxedes, o Juca de Oliveira. E essa jovem, a Camila, era alvo de uma grande paixão do poeta da cidade, o boêmio literato Afonso Henriques, que era o Otávio Augusto. Afonso Henriques, uma homenagem dos autores ao próprio escritor Lima Barreto, que assim se chamava, né? Afonso Henriques de Lima Barreto. Depois dessa novela, Cláudia Hanna voltou a se encontrar com Jorge Fernando na televisão. Fera Ferida foi direção de Denis Carvalho e Marcos Paulo. Ela voltou a se encontrar com Jorge Fernando em 2 trabalhos seguidos. A Próxima Vítima, que é muito lembrada a personagem que ela fez nessa novela, Isabela, uma menina sem nenhum caráter, ambiciosa, egoísta, capaz de tudo para atingir os seus objetivos, inclusive espezinhando, fazendo pouco caso dos próprios pais, a Carmela, que é a Ioná Magalhães, e o Adalberto, o Cécio Thierry, e princesinha da casa por ser a única sobrinha, a única herdeira responsável por levar o nome da família adiante, e um cristal intocável para a sua tia, que dominava a todos, Dona Filomena, que era Araci Balabanian. E essa é uma personagem que é muito lembrada hoje, não só pelo sucesso que fez e pela boa interpretação da Cláudia, mas também porque aconteceram coisas com Isabela em A Próxima Vítima que para aqueles anos 90 já causaram alguma discussão, mas nada comparado ao que aconteceria se as mesmas cenas fossem levadas ao ar hoje numa novela das 9. Isabela é flagrada em adultério ou em traição, porque ela não tinha se casado ainda, enfim. Ela, no dia do casamento, com todo mundo esperando lá embaixo, na mansão, né? Ela é flagrada pelo noivo, o Diego, que é o Marcos Frota, em intimidades amorosas muito evoluídas, com o tio e amante dela, o Marcelo, que é o José Wilker. E aí o Diego pega Isabela e vai batendo nela, lá do quarto onde ele achou ela, até o alto da escada. Aí já está todo mundo vendo, né? Ele xingando ela de tudo quanto é nome. E não contente em já ter batido nela à vontade, desde o quarto até ali, ele dá-lhe um tapa que ela cai e rola a escada. E quando ele desce e termina de falar tudo que ele quer falar e vai embora, ela está no chão caída e ele dá-lhe um chute ainda. A gente ri para não chorar, né? Porque hoje em dia essa é uma cena muito problemática. Não que na época não tenha sido, eu repito, né? Claro que teve gente que não encarou bem esses fatos, né? Mas nos anos 90, havia uma percepção, você que é mais jovem, já ouviu falar na problematização dessas cenas de A Próxima Vítima? Naquela época não havia essa percepção que nós temos hoje de que, fosse ela uma mau caráter ou não, é uma mulher que não merece passar por uma situação dessas, enfim. As pessoas queriam mais é que a Isabela se danasse, se ferrasse de tudo quanto era jeito, porque ela era muito ruim mesmo, muito má. E apareceu esse Diego para se vingar, porque descobriu que era traído, foi enganado por ela muito tempo, então ele sentou-lhe a mão na cara, bateu de tudo quanto foi jeito, e o público, na sua maioria, acho que a gente pode dizer, vibrou com aquilo, porque eram outros tempos, né? Não à toa, no canal Viva, hoje nós temos aquele aviso, né? Essa novela foi produzida de acordo com valores e pensamentos do seu tempo, etc. e tal. Isso vale para tudo, realmente.
Há coisas que ficam, há coisas que mudam, felizmente, mas fato é que nem todo mundo achou ruim, não. Pelo contrário, muita gente gostou da Isabela tomar aquela bela surra e mais pra frente, como se não bastasse, ela é pega num novo flagrante de chifre que ela colocou, agora no tio que virou marido, o Marcelo. Ele a pega na cozinha, na mesa da cozinha, em intimidades amorosas bastante evoluídas novamente, agora com o Bruno, que é o papel do Alexandre Borges, o filho adotivo, na verdade amante, da tia dela, a Romana, que é a Rosa Maria Murdinho. E o Bruno foge ali daquela situação, porque o José Wilker, vendo aquilo, fica possuído de ódio. E ele fica muito triste, né? Apesar de muito ódio, ele fica muito triste e pergunta para ela por que ela fez aquilo com ele, já que ele a amava tanto, ela era tudo para ele, etc. Ela fala que ele já estava velho para ela, não dava mais conta dela, digamos assim, que ela precisava de um homem mais jovem, etc. Não ia morrer do lado de um homem feito ele, ainda era muito moça. E ele fica tão revoltado, tão ultrajado, que pega a primeira coisa que ele vê pela frente, que é uma faca, né? Ele está na cozinha. E ele corta o rosto da Isabela com a faca. Ele marca a Isabela. E queria atingi-la em outro lugar, inclusive até matá-la propriamente, mas o que ele consegue é marcar-lhe o rosto. E ela fica com uma cicatriz, assim, que tira dela aquela bela face de princesa que ela ostentava tanto, se valia tanto, inclusive para seduzir e passar os outros para trás, né? Essa cena também foi muito problematizada nos últimos anos, especialmente porque a novela foi reprisada já em uma ocasião pelo canal Viva, nos anos 2010, 2013 para 2014. Logo mais pode ser reprisada de novo, inclusive é uma novela excelente, mas tem pontos como esse, né, que, enfim. O outro encontro em seguida de Cláudio Hanna com o diretor Jorge Fernando, que comandou A Próxima Vítima, foi na novela Zazá, do Lauro César Muniz, exibida às 7 horas em 1997. Aqui o papel dela era da Maria Olímpia. Maria Olímpia era uma figura ligada à defesa da natureza, da ecologia. Era uma mulher da terra, a gente pode dizer. E essa novela e essa personagem, elas são pouco lembradas, menos lembradas do que deveriam. Muita gente só fala de Zazá pelo aspecto de ter ido um pouco mal de audiência, já taxam a novela de ruim sem nem tê-la visto, porque ela até hoje não foi reprisada, né, nesses 26 anos. E Zazá é uma novela que tinha muito potencial e se tornou muito problemática, principalmente depois que foi esticada além da conta. Mas isso é assunto para um outro encontro nosso. Enfim. Depois de Zazá, Cláudio Hanna marcou presença no elenco da minissérie A Muralha, no ano 2000. Foi exibida no começo do ano 2000, baseada, inspirada na obra da Diná Silveira de Queiroz, e foi escrita pela Maria Adelaide Amaral. O papel da atriz nessa minissérie foi de Dona Antônia, uma meretriz, uma prostituta, que vem da Europa para o que na época nem tinha esse nome, né? Mas enfim, para o Brasil. E aqui ela atrai a atenção de muitos homens de maior ou menor poder aquisitivo, de maior ou menor poder na vila de São Paulo de Piratininga, né? Inclusive o presidente da que seria a Câmara dos Vereadores, né? O Dom Cristóvão, que é o Sérgio Mamberti, e tem muitos pretendentes, Dona Antônia. Mas isso não a impede de, por ser uma meretriz, ter um passado maculado, né? Ela ser alvo do grande ódio do Dom Jerônimo, que é o Tarcísio Meira, um homem que vai ficando cada vez mais enlouquecido pela sua sanha de poder e pela sua hipocrisia religiosa. Depois, a atriz participou da novela Estrela Guia, de Ana Maria Moretson, fez uma participação em alguns capítulos, era a mulher do Mauro, que é o Tarcisinho, né? O Tarcísio Filho, que o havia deixado, com quem ele não vivia mais, mas que era mãe do filho mais velho dele, o papel do Tiago Fragoso, a Glorinha, se eu não estou enganado. Ela apareceu nessa novela fazendo essa personagem e um pouquinho depois, em 2003 para 2004, a novela ficou ao ar nesse período, mas ela só participou do comecinho. Ela deu uma escapada, digamos, para o SBT
e foi a Débora, no início de Canavial de Paixões. Essa novela, que é um original da Caridade Bravo Adams e que teve a adaptação do Henrique Zambelli, né, da Simone Bauer, salvo engano meu. E a Débora nada mais é do que a mãe da mocinha da história, a Clara, que é a Bianca Castanho. E ela morre porque está no lugar errado na hora errada. Ela é vítima de um acidente que sofre na companhia de Amador, um homem muito rico da região onde ela vivia, e cria-se uma história de que os dois eram amantes. Amador era o Vitor Fasano, casado com a personagem da Débora Duarte, a Teresa, e o marido da Débora era o Fausto, papel do Jandir Ferrari. Na verdade, a amante do Amador não era a Débora, mas sim a sua irmã, a Raquel, que era a Helena Fernandes. Depois disso, Cláudia Hanna voltou a aparecer em produções da TV Globo, mas antes de fazer Canavial de Paixões, logo depois que ela esteve em Estrela Guia, mais uma vez trabalhou com Jorge Fernando numa novela do Silvio de Abreu, que reuniu um super elenco, uma novela das 7, exibida em 2001, que foi A Incrível Batalha das Filhas da Mãe no Jardim do Éden, ou, mais conhecida por uma versão reduzida desse título, que é As Filhas da Mãe. A personagem dela nessa história era a Aurora, muito bonita, claro, mas de muito poucas letras, né? Ela falava errado, tomava aulas, inclusive, com o Webster, que era o Diogo Vilela, mas nem por isso deixava de encantar, de tornar cada vez mais apaixonado o Manolo, que era o Tony Ramos. Inclusive, o Webster chega a ter um interesse pela Aurora, né? O casamento dele com a Leopoldina, que é a Virginia Cavendish, né? Dá uma balançada, mas acaba que o casal se mantém, Manolo e Aurora. Na volta à dramaturgia da TV Globo, depois de ter ido fazer Canavial de Paixões, Cláudia Hanna esteve em Da Cor do Pecado, o primeiro dos seus encontros profissionais com o irmão, o João Emanuel Carneiro, mas isso em termos de autor titular, né? Por que eu digo isso? Porque já em A Muralha, João Emanuel era um dos autores, um dos roteiristas da minissérie. Quem respondia pelo projeto era Maria Adelaide Amaral, mas ele já estava lá. Em Da Cor do Pecado, ele era o autor titular e a Cláudia faz uma participação como a Zuleide, uma mulher que surge para que o pai Elinho, o Matheus Nachtergaele, possa ter um final romanticamente feliz, né? Feliz nesse sentido, depois que ele passou a novela toda às voltas com Tancinha / Zuleide, que é a Vanessa Gerbelli, né? E outro encontro de Cláudia Hanna com o seu irmão, João Emanuel Carneiro, foi em A Favorita. Aí não é uma participação, ela fez a novela toda, vamos dizer, né? O papel dela era de uma caminhoneira chamada Cida, uma das filhas do seu Coppola, que era o personagem do Tarcísio Meira, irmã da Lorena, Gisele Frois, e irmã também da Catarina, a Lília Cabral. Cida não era muito bem quista pela mãe, principalmente, né, a Dona Yolanda, personagem da Susana Faini, e tinha um envolvimento ao longo da novela com um personagem bastante mais jovem do que ela, que era o Juca, interpretado pelo Bento Ribeiro. Essa foi uma personagem interessante, porque fugia a um estereótipo de mulher urbana, de família rica, que a Cláudia Hanna em geral fez, né, com algumas exceções até ali. Nesses últimos anos, agora, depois de A Favorita para cá, Cláudia Hanna esteve em novelas bastante saudadas, algumas de maior sucesso do que outras, mas bem vistas aos olhos do público. Por exemplo, ela esteve em 2 trabalhos da dupla de novelistas Duca Rachid e Thelma Guedes, o Cordel Encantado, em 2011, aí ela foi a bem-vinda, né? A mãe do mocinho da história, o Jesuíno, que era o Cauã Raymond, Amor do Passado, do Capitão Herculano, o nosso já saudoso Domingos Montanher, e depois ela participou de Joia Rara, em 2013 para 2014, com a personagem, salvo engano meu, de nome Laura, que era casada com o personagem do Leopoldo Pacheco, tinha um conflito em relação à maternidade, à família, enfim. Nos últimos anos, a atriz marcou presença
em produções como Psi, na TV paga, né, que é da HBO, e também em mais algumas novelas, como, por exemplo, Verão 90, na qual ela interpretou a irmã da Dira Paz, né? A Dira Paz se chamava Janaína. Era uma cozinheira de mão cheia, né? Uma das protagonistas da novela, e a Cláudia Hanna se chamava Janice, irmã dela e tia dos dois meninos, papéis masculinos centrais da história, que eram interpretados pelo Rafael Witt e pelo jesuíta Barbosa. E também agora nós podemos ver a Cláudia Hanna como a mãe da Lumiar em Vai na Fé, né? A Dora, que é uma personagem espiritualizada, uma personagem zen, que raramente ou nunca mesmo, nessa novela da Rosanne Schwartzman, ela se deixa abalar pelos fatos da vida que geralmente desestabilizam as pessoas, né? O sofrimento, ciúme, enfim. Ela sempre tem uma palavra que pode parecer uma coisa riponga, para usar esse termo, né? Mas na verdade vem de muita sabedoria, de muita meditação e realmente de uma maneira mais leve de encarar o que para a vida de muitas pessoas pode ser uma catástrofe. Para a própria filha dela, Carolina Dickmann Lumiar, tudo é motivo para um grande tormento e ela vai dar conselhos para ela, nem sempre muito bem encarados, muito bem recebidos, mas de todo modo ela tenta cumprir a sua parte, né? E tem um relacionamento com o Fábio, meu xará, que é o papel do Zé Carlos Machado, que não só é pai da Lumiar com ela, mas também é pai do cantor Luiz Lorenzo, que é o José Loreto, né? Cuja mãe é a Vilma, personagem da Renata Sorrah. O nosso tempo aqui é curto, infelizmente não dá para nós falarmos de tudo. Escreva aqui, Fábio, você não falou esse papel, você não falou aquele outro. Infelizmente não dá para a gente esmiuçar demais carreiras que aqui no Vale a Pena costumam ser bastante vastas, com muitos trabalhos, né? Mas claro que nós não podemos nos despedir, como eu falei de teatro, sem citar alguns espetáculos que contaram com a Cláudia Raia no elenco. Por exemplo, entre muitos, né? Ela esteve em Parabéns, Senhor Presidente. Nesse espetáculo ela interpretou a cantora Maria Callas e nos palcos também fez Vamp, o musical, que acredito eu seja sua peça mais recente. Ela reviveu a Natasha, né? E com ela também esteve o Conde Vlad da novela, o Ney Latorraca. E além disso, nos palcos da vida, Cláudia Hanna participou também de Carmen, O Carteiro e o Poeta e Farsa. É uma atriz que tem na sua trajetória grandes personagens. Por pouco não fez a Tieta também no cinema, porque bem antes da novela houve uma tentativa de se produzir uma versão de Tieta para cinema com Sophia Loren. E aí a Cláudia Hanna já ia fazer a Tieta jovem, veja só. Isso a imprensa da época dá conta, né? Acabou que deu um rolo, o filme foi cancelado, foi adiado, aí não ia mais poder contar com Sophia Loren, enfim. Depois Beth Faria adquiriu os direitos e foi fazer na televisão e foi o sucesso que foi com Cláudia Hanna na pele da Tieta jovem, né? Essa é uma atriz que, depois de vários papéis importantes, apesar da Dora ser um papel com essas características bastante positivas que eu citei há pouco, já faz algum tempo que a gente não vê a Cláudia Hanna brilhar tanto num papel em novela como ela merece, inclusive, né? Depois desse histórico tão significativo. Espero que, se não com a própria Dora, no futuro próximo ela possa novamente ter um papel que a gente diga: esse papel está marcando novamente a carreira da Cláudia Hanna. Espero que ela goste, caso assista aqui ao nosso programa, você que é fã dela também. E na próxima semana relembramos mais uma trajetória de alguém muito importante para o nosso cenário artístico no Vale a Pena, que estará de volta. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Tchau!